Começar a gravar. This meeting is being recorded. Ok. Olá, hoje, 3 de dezembro de 2022, bem-vindos a mais uma edição do Pode Pôr pra Quebrar, do Coletivação. Hoje nós vamos conversar com o advogado Raimundo Bonfim. Ele é coordenador nacional dos movimentos populares e membro da coordenação da Frente Brasil Popular. A sua militância é longa, vem de 1986 aproximadamente, na favela Heliópolis, a maior do Brasil, de São Paulo, perdão. Marcelo, você? Isso aí, vamos lá. Você vai apresentar a CNP? Sim, vamos lá, gente. O Raimundo, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, companheirão de luta aí, e a CMP é uma entidade que aglutina movimentos populares urbanos de várias temáticas. É a única central representativa de movimentos populares que tem essa pegada de representar os segmentos variados do movimento popular urbano, cujo eixo, sem dúvida, é o movimento de moradia, mas a gente tem várias outras temáticas, né, de movimento popular urbano, como juventude, saúde, educação, direitos humanos, população mobilidade, de rua. Então, tudo isso tenta aglutinar. Mobilidade urbana, economia. Então, a CMP surgiu para aglutinar esses movimentos populares de temáticas variadas e unificar suas lutas para empoderar cada uma delas e dar uma visão de abrangência nacional, de transformação da sociedade, né? A partir do específico de cada luta. Então, a CMP dá para se dizer que é, de fato, uma necessidade do processo histórico e ela surgiu em 1993, a partir da ANAMPOS, a Articulação Nacional de Movimentos Populares e Sindicais. Daí também surgiu a CUT, né? O Raimundo pode me corrigir, qualquer coisa que eu não estiver falando corretamente aí. Surgiu a CUT e a ANAMPOS, então, continuou, e dali a um tempo surgiu a Central de Movimentos Populares. Mas é isso, repasso aí para o Guilherme, para a gente começar o nosso podcast aí, que vai tratar de conjuntura, a partir da perspectiva dos movimentos populares urbanos, mais especificamente da Central de Movimentos Populares. Obrigado, Marcelo. Raimundo Bonfim, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade, a coletivação agradece. Bom, como primeira pergunta, como foi a participação da CNP na campanha de eleição do Lula? É uma campanha histórica em que amplos segmentos da sociedade, movimentos sociais, inclusive, se posicionaram clara e contundentemente no esforço de derrotar nas urnas a extrema-direita. Olá, Marcelo. Olá, Guilherme. Muito grato pelo convite, um prazer enorme aqui estar participando desse papo com vocês. É uma enorme satisfação debater com todo o pessoal que acompanha aqui o podcast do Coletivação. É um prazer enorme, eu aceitei de pronto o convite do Marcelo. Um grande abraço, Marcelo, um companheiro de luta, referência nossa, não só no DF, mas em âmbito nacional, tem sido um militante, um dirigente de primeira linha e muito afinado, muito defensor das causas, das lutas populares. Prazer enorme te conhecer, Guilherme, parabéns pelo trabalho, pela luta. A gente sabe como é importante instrumento como esse que vocês tocam, que vocês coordenam, no debate político, na disputa de narrativa, com vistas a construir uma sociedade igualitária, uma sociedade sem exploração, né, onde todos e todas possam usufruir das riquezas produzidas pelo povo, pela nação. Uma sociedade que não tem como dizer que no capitalismo não tem como todos e todas usufruir, né, das riquezas produzidas. Tem que ser um outro sistema. A fundação da CMP aponta a construção do socialismo como necessário para que a gente possa enfrentar as desigualdades sociais, as mazelas, a fome, o desemprego, enfim. Então, a Central de Movimentos Populares, Guilherme, ela se empenhou nesta campanha como nenhuma outra campanha nesse período de redemocratização. Nós participamos já como
pró-central de movimentos populares em 1989, naquela campanha do Lula. Nós éramos um pró-central de movimentos populares. A ANAMP tinha acabado aí no processo histórico que o Marcelo fez aqui um informe no início. A ANAMPS finda em 1989 e já nós constituímos um movimento chamado Pró-Central de Movimentos Populares. Já participamos ali na campanha do presidente Lula, primeira sua campanha à presidência da República, em 1989. Certamente nós nos envolvemos em todas elas, nunca deixamos de se envolver. Mas esta campanha, especialmente em 2022, teve um processo de participação mais efetivo. Inclusive, vocês note que a Central de Movimentos Populares foi uma das primeiras entidades que, em sua direção nacional, teve uma resolução. Nas outras campanhas, a gente esperava, vinha um segundo turno, enfim, mas dessa vez, logo de início, a Central de Movimentos Populares, assim como um conjunto de entidades, cerca de 90 entidades, deliberaram todas elas oficialmente apoiar a campanha do presidente Lula, dado a necessidade de enfrentar esse projeto genocida, um projeto não só de viés autoritário, antidemocrático, mas um projeto de destruição de tudo aquilo que a gente vinha acumulando com muita luta dos movimentos populares, não só dos governos democráticos populares, mas com muita luta dos movimentos populares. Então, nós nos engajamos desde o início, nós construímos um espaço que nós denominamos de brigadas de agitação e propaganda, em articulação com movimentos atingidos por barragem, com o movimento dos pequenos agricultores, com a união dos movimentos de moradia em âmbito nacional, com setores da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, com os eletricitários, e em vários estados nós conseguimos, em 150 municípios do país, organizar cerca de 20 mil militantes durante a campanha, que levaram para as ruas o debate político eleitoral e a importância de eleger Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República e derrotar o Bolsonaro. Porque a tarefa, eu digo derrotar o Bolsonaro, porque a tarefa de derrotar o bolsonarismo, o fascismo, não é uma tarefa de apenas uma eleição, mas é uma tarefa de alguns anos. Então, nós participamos, construímos de forma muito prioritária o processo de debate eleitoral, inclusive com sextou, toda sexta-feira, durante mais de 2 meses da campanha, no Brasil inteiro, atividades no final da tardezinha, nas praças, em ponto de ônibus, em locais de grande circulação, a militância nas ruas, levando a proposta do presidente Lula para o nosso país. Então, foi muito intensa a participação da Central de Movimentos Populares. Eu, inclusive, representando a Central de Movimentos Populares, fiz parte do Conselho Nacional da Campanha Lula Presidente, ali, que eram conselhos reunindo os partidos políticos que estavam apoiando, as principais entidades dos movimentos populares, as centrais sindicais. Então, foi um processo muito rico de participação na campanha eleitoral e que foi importante porque foi uma campanha, do ponto de vista eleitoral e político, vitoriosa. Nós queríamos uma diferença maior, mas não deu. Mas o importante foi um forte engajamento, sobretudo no segundo turno, após ter passado ali a disputa de candidaturas de deputados estaduais, deputados federais, onde uma parte da militância se envolveu mais no processo de disputa da campanha presidencial. Então, foi uma intensa participação da Central de Movimentos Populares e de outros movimentos, não só no processo de coordenação da campanha, discutindo estratégias, discutindo ações, mas também com a militância na rua. Eu não tenho dúvida, e termino com esta afirmação, de dizer que não fosse
o empenho, o engajamento da militância, não só da Central de Movimentos Populares, mas do MST, a Marcha Mundial de Mulheres, dos movimentos populares de saúde, dos estudantes, dos movimentos do campo, sindicatos, né, do conjunto de movimentos organizados da sociedade civil, dificilmente nós teríamos alcançado uma vitória eleitoral no dia 30 de outubro, dado o acirramento, dado o uso de forma criminosa da máquina pública, dado o uso da mentira, né, dado a todos os crimes e o uso da máquina pública que o Bolsonaro se utilizou, inclusive tentando enganar as pessoas com promessas fáceis, com benefício apenas na véspera da eleição. Então, foi uma participação muito intensa da Central de Movimentos Populares, de outros movimentos, e que certamente contribuiu muito para a nossa vitória, Marcelo e Guilherme. Beleza. Inclusive, uma notícia que a gente viu aí é que, sobre isso que você falou por último, o governo de transição, acho que o GT de Desenvolvimento Social, descobriu lá a mutretagem com o cadastro único, né? Pessoas sendo cadastradas de última hora, faltando poucos dias para a eleição, não foi nem durante a campanha, antes da campanha, foi faltando poucos dias para a eleição, pessoas sendo cadastradas sem critério, assim, né, no laço para compra de voto, né? O cara usou a máquina assim descaradamente para compra de voto. E falando de governo de transição, a nossa próxima pergunta aqui para você, a gente sabe que a presidenta do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, instalou o Conselho de Participação Social do governo, do gabinete, ou do governo de transição, né? Que faz aí a interlocução, né? O diálogo, interlocução com os movimentos populares em geral. Isso você participa, representando, né? Imagina, representando a Central de Movimentos Populares, né? Então a gente queria ver como é que é lá, tá todo mundo curioso, como é que é lá dentro, como é que é lá no Conselho, como é que é lá no CCBB, como é que é? Conta aí pra gente. Ô Marcelo, você sabe que essa foi uma conquista nossa dos movimentos populares, porque na portaria que criou os 32 grupos, os GTs de transição, não estava previsto esse GT de participação social. Então, foi através de uma reivindicação da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. Essas duas frentes congregam mais de 100 entidades, do movimento popular, do movimento sindical, do movimento estudantil, movimento camponês, dos mais diversos segmentos da sociedade civil. E essas duas frentes que tiveram um papel muito importante, como eu falei no primeiro bloco aqui, de participação na campanha, de engajamento, inclusive compondo o conselho político da campanha do presidente Lula, no dia 17 de novembro, nós fizemos uma reunião, as operativas, as coordenações executivas das duas frentes, fez uma reunião com a presidenta Gleisi na condição de coordenadora de articulação política do governo de transição, em Brasília, na sede do governo de transição no Centro Cultural Banco do Brasil. E debatemos pontos da conjuntura, ela agradeceu a participação, o empenho e o papel relevante que teve os movimentos populares, e falou que era muito importante, que ela estava preocupada de que era muito importante a gente ter uma preocupação de sustentação política do governo que não fosse baseada tão somente na articulação política na Câmara dos Deputados, como é hoje tradicionalmente, na composição de governo, emendas parlamentares, enfim, no preenchimento de cargo e composição, o que é da política. E ela falou isso com muita firmeza, né? Com muita lucidez. E a preocupação que nós da frente... Raimundo, seu som, o microfone está fechado. Deu um probleminha na tela ou não? Tá tudo bem? Não, foi o microfone que você fechou. Isso, só isso. Agora... Então, agora ele voltou. fez por conta própria, é engraçado. Tá bom. Posso retomar? Então, nessa reunião, uma das preocupações que nós colocamos muito fortemente
era de que era muito importante a gente se preocupar com duas questões fundamentais. Uma, a questão da participação popular. O pessoal chama social, gosta de chamar popular, mas quando a gente fala popular e social, estamos se referindo à mesma questão. Mas uma das questões que nós levantamos foi a necessidade da gente ter a questão da participação popular como um elemento central no próximo governo. Além da participação popular institucionalizada, construir uma relação direta com os movimentos populares, ou seja, a participação institucional, no nosso ponto de vista, ela não pode eliminar aquele diálogo direto do governo com os movimentos, com as entidades. E, a partir desse debate do dia 17 de novembro, Marcelo, a presidenta Gleice, aí, na condição de coordenadora de articulação política do governo de transição, autorizou, determinou a instituição de um GT de trabalho que pudesse dar conta desse tema. Ou seja, nós temos 32 GTs do governo de transição, que também, vários deles estão discutindo esse tema da participação social, mas cada um debate a partir da sua visão, da sua temática, né? Não tem a atribuição de discutir o todo. Então, nós instituímos, então, e aí deu-se o nome de Conselho de Participação Social do Governo de Transição, vinculado à coordenação política de transição, portanto, coordenado pela própria presidenta Gleice Hoffmann. Então, aí conseguimos construir aí um plenário com cerca de 50 entidades, envolvendo academia, ONGs, movimentos populares, liderança que debate esse tema, e dentro desse colegiado de mais ou menos 50 representações, liderança, nós constituímos uma executiva de 8 membros, da qual a CMP tem a alegria de compor na minha pessoa, representando a Central de Movimentos Populares nesta executiva do Conselho de Participação Social. E o Conselho de Participação Social foi instituído dia 28, véspera do Jogo do Brasil. E no dia 30 nós já tivemos que apresentar um primeiro relatório, Marcelo. Você imagina, você perguntou como essa aí a correria que foi 28, 29 e 30 para apresentarmos um primeiro relatório com esse tema da participação social. Nós temos a atribuição de fazer um diagnóstico no sentido de fazer a denúncia do desmonte do governo Bolsonaro nessa área da participação social. Aí está pronto, não tem muito o que ir atrás, né? Porque praticamente é zero a participação social no governo Bolsonaro. Aliás, ele fez aquele decreto 9759, de 11/4/2019, extinguindo todos os conselhos, fóruns, todas as modalidades de participação social, inclusive também extinguindo o resto que ainda tinha daquela Política Nacional de Participação Social, através do decreto 8243 do governo Dilma. Então, não foi fácil, né? Já tinha vários estudos acadêmicos da gente apresentar um diagnóstico denunciando o desmonte da participação social no governo fora Bolsonaro, que só dialogou com grupos milicianos, só dialogou com o agronegócio, com os grupos milicianos, com os madeireiros, né? Enfim, só dialogou com tudo que não presta no nosso país, menos com a sociedade civil organizada e com os movimentos populares. Então, além desse diagnóstico de desmonte, nós já apresentamos algumas premissas que nós entendemos que deve ser a participação popular, que ela tem que ser retomada as conferências, os conselhos, mas qualificar, elas têm que ser uns processos mais incisivos. Nós estamos apontando a importância de pensarmos em novas formas de participação, como usar mais os referendos, conselhos, assembleias, como usar a questão das tecnologias com consultas digitais, né? Como a gente fazer um processo de educação popular no sentido de que as pessoas, as grandes massas trabalhadoras que são contempladas com as políticas pública de inclusão social e de construção da cidadania não possa ter uma noção de que isso caiu do céu ou que foi uma coisa que os governos, né, simplesmente acabou concedendo. Então, nós achamos que a participação popular, institucional, ela tem que contribuir
com dois grandes elementos na nossa avaliação, que é elevar o nível de organização do nosso povo, né? Fortalecendo os territórios, os movimentos de base, mas também as entidades de caráter nacional, e, ao mesmo tempo, elevar o nível de consciência do povo brasileiro. É um outro elemento importante que nós entendemos que a participação popular deve dar conta. Inclusive, uma participação popular, Marcelo e Guilherme, que incida na macroeconomia. Não podemos só ficar discutindo, formulando políticas públicas, criando controle, o que é muito importante, a formulação, o controle, né? A fiscalização das políticas públicas, mas é muito importante discutir as decisões macroeconômicas, né? O planejamento, o orçamento, que impacta na vida das pessoas, né? Não pode ser uma participação popular que, enquanto nós ficamos dentro das conferências, dos conselhos, os grandes grupos econômicos, a burguesia, fiquem nos corredores fazendo lobby, né, para passar as suas pautas. Por exemplo, esse debate do teto de gasto, nós defendemos a revogação do teto de gasto, porque esse teto de gasto ele só existe para inibir investimentos públicos, investimento na infraestrutura, né, no combate à fome, à miséria, né, o desemprego. Então, temos vários temas dessa questão da participação social. E as pessoas às vezes brincam, viu, Marcelo e Guilherme? Como a gente está chamando esse grupo de conselho de participação social, o pessoal já está achando que, inclusive, já é um conselho do governo. Não é, gente, é um grupo de trabalho, só demos esse nome porque já tinha passado a portaria, ele finaliza junto com os outros GTs, né? Ele tem essa atribuição. Então, é muito desafiador e o nosso tempo muito curto, mas está bastante interessante. E uma outra atribuição do Conselho de Participação Social é também indicar qual que seria o órgão central do governo federal responsável pela política de participação. Nós indicamos no relatório preliminar, porque terá um relatório definitivo no dia 11, mas teve esse relatório preliminar no dia 30, nós estamos indicando que o órgão central mais adequado, até agora, a nossa avaliação, é a Secretaria-Geral da Presidência. Nós achamos que a participação social tem que ser uma política de governo. Portanto, é fundamental ela ficar vinculada numa pasta política vinculado fortemente à presidência da República. Daí nós estamos apontando, sugerindo, inclusive na segunda-feira, no período da manhã, teremos uma reunião com a Gleice, com a executiva do Conselho de Participação Social, para estar debatendo com ela essa sugestão nossa de que a Secretaria-Geral da Presidência possa ser o órgão central do governo responsável por implementar a política de participação social, porém, ela deve perpassar o governo como um todo, tem que ser um elemento central da política de governo. Não pode ficar a cargo de cada ministro. Então, o Ministério de Minas e Energia não vai discutir com os movimentos que discutem esse tema, com a FUP, com movimentos atingidos por barragem. Então, a nossa proposta é de que tenha um órgão central com a estrutura administrativa, mas que a política de governo a política de participação social seja uma orientação de governo, uma política de governo e não seja uma questão secundária. Então, nós estamos bastante animados, fazendo muitas reuniões desde o dia 28, amanhã mesmo, à tarde, eu estarei indo para Brasília, ficarei até o dia 9, porque dia 9, praticamente, a gente tem que fechar o relatório desse grupo. Beleza, Raimundo. Não, esse teto de gasto que você falou, a gente fica vendo esse estica e puxa, a pressão do mercado, não sei o que. O teto de gasto é uma lei feita sob um governo de exceção. O teto de gasto foi aprovado no governo golpista do Temer, né? Agora, claro que a gente sabe que existe uma correlação de forças e tal, a mesma que limitava a aplicação das decisões das conferências, né? E essa correlação de forças segue existindo. Mas é importante reafirmar essa perspectiva do momento. Garantir lucros futuros dos bancos, né? Deve ter um teto de gasto para limitar o pagamento de juros, exato, não o investimento nas áreas sociais, não é verdade? A gente tem que ter uma auditoria sobre isso. Até da nação, né? Tem sido tanto manipulado o termo pátria, né? A gente vai começar a desconstruir isso agora, já estamos fazendo durante a Copa, né?
o Afonso Magalhães, que é um companheiro do Coletivação também, à frente do PT Guará, e eles têm organizado, no âmbito do comitê de lutas lá do Guará, o acompanhamento dos jogos, né? No meio da feira lá do Guará tem um bar, um restaurante, bar, eles acompanham o jogo lá e reafirmam que a bandeira é nossa. Mas vai lá, Guilherme, com você agora. Então, ele perdeu roubando, né? O sem vergonha. E o Lula vai precisar de muito apoio mesmo. E é fundamental que essa secretaria realmente tenha espaço lá na presidência da República mesmo, né? Porque sem esse apoio popular, o governo está correndo sério risco, seríssimo risco. Né? Raimundo, quais as perspectivas do movimento popular urbano e da CMP propriamente dita no enfrentamento da atual conjuntura construída sobre anos de luta de classes num governo do PT? Como é que vai ser esse ingresso assim na presidência, por exemplo, a presença na presidência já seria uma maneira, né, de fazer uma coisa colaborativa, né, uma construção da dignidade. Olha, Guilherme e Marcelo, vocês estão fazendo ótimas perguntas e questões que a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo, porque são todas as questões pertinentes que interessam ao conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras, e que as questões formuladas aqui, que vocês estão fazendo, estão todas vinculadas aos interesses da maioria do povo brasileiro. Nós temos a compreensão, a Central de Movimento Popular tem a compreensão de que o governo Lula é um governo de coalizão, de uma frente ampla, que foi, diante da ausência de correlação de força do campo da esquerda e do campo democrático, e a força da extrema-direita e do bolsonarismo na sociedade foi, para ganhar as eleições, teve que fazer no primeiro e mais no segundo turno uma aliança com setores liberais, setores da burguesia, não só dos trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, um governo que venceu as eleições com esse arco de aliança também será um governo, no nosso entendimento, não temos nenhuma ilusão sobre isso, um governo que também será um governo de coalizão, né? Um governo, inclusive, que a gente não conseguiu fazer sequer maioria e com a relação de força para questionar, nesse momento, o orçamento secreto, que nós denunciamos nas campanhas, nas ruas. O presidente Lula, o próprio presidente Lula, denunciou esse crime que é o orçamento secreto, né? Só para dar um exemplo. Então, nós temos compreensão de que será um governo de coalizão com amplos setores, não só da esquerda democrática, mas do centro, e alguns setores até mesmo de direita. E, portanto, nós temos ciência de que será um governo em disputa. Veja, o governo vai ter liberais no governo, né? E, se depender dos liberais, o governo não vai criar as condições para que o povo coma a picanha e tome a sua cerveja, para no dizer do presidente Lula, né? O povo comer a picanha, para o povo tomar cerveja, para o povo ter moradia, voltar a ter acesso a recursos para a área da educação, da saúde. É uma vergonha, né? As pessoas ficarem aí tempos e tempos na fila para fazer um exame. Universidades federais não têm sequer os insumos básicos de limpeza do dia a dia. Então, tudo isso, para que isso aconteça, nós chamamos os setores populares, os partidos do campo de esquerda democrática, os movimentos populares, ter ciência de que é preciso, que será um governo de disputa, né? Por visões de mundo, né? Ou a gente acha que a Tebet vai vir para o governo para deixar do que ela defender, ajudar, de fato, tirar de quem é mais rico para ter dinheiro, recurso para combater a questão da fome, da desigualdade social. Não vai vir.
Então, a CMP tem essa compreensão. Então, por isso que nós achamos que é muito importante apostar, primeiro, né, que tem uma forte participação social, que é um elemento de disputa, porque a formulação de políticas públicas, o controle, o debate na área econômica, de planejamento e orçamento também, isso vai ter disputa no governo, porque, se depender da maioria da Câmara dos Deputados e do Senado, eles, inclusive, são contra a participação social, eles são contra. E, por outro lado, o movimento popular vai ter que fazer um processo de avaliação qual foi o seu comportamento durante os governos democráticos populares, para não cometer o erro de dizer amém para tudo do governo. Nós sabemos que nós temos que sustentar o governo, porque terá uma oposição de direita, mas a melhor forma, inclusive nós fizemos uma formulação na Central de Movimentos Populares, nós falamos que a melhor forma de sustentar e apoiar o governo Lula é manter a mobilização popular em torno das nossas bandeiras. Não é contra o governo, mas é se organizar e manter a mobilização para dizer, Lula, queremos um programa de construção de minha casa popular com subsídio para atender a população de baixa renda, queremos urbanização de favela, queremos recursos para a mobilidade urbana, né? É preciso combater a fome, não só com manter o auxílio de R$600, mas e a inflação que corrói, e o aluguel das pessoas. Então, é um conjunto de reivindicações que nós achamos que o movimento popular pode e deve manter a sua autonomia. Isso não significa que é oposição, mas manter a sua autonomia e ajudar, inclusive, pressionar o governo para que cumpra as demandas populares, porque se a gente entrar, como o governo Dilma entrou ali logo no início do governo, com medo, né, cedendo às pressões do mercado, veja que o Marcelo falou aqui um pouco, e eu complemento o que o Marcelo falou, se deixar o mercado, escolhe o ministro da Fazenda, né? Se deixar o mercado, diz qual é a PEC, o valor lá da PEC da transição, porque parece que o mercado, vários meios, vários setores da burguesia e dos próprios meios de comunicação, parece que foi a terceira via que venceu a eleição. Não foi o Lula, não foi o nosso campo, né? Eles querem de tudo, fazer de tudo para que o programa a ser implantado seja o programa da chamada terceira via. Porque a divergência desses setores, dos meios de comunicação, vocês são da área, portanto, com o Bolsonaro, era apenas do ponto de vista democrático, né? Não tinha e nem tem divergência com o governo Bolsonaro do ponto de vista econômico. Só que a tragédia do governo Bolsonaro não foi só na questão da democracia, do fascismo, do desrespeito às instituições, ela foi uma tragédia do ponto de vista de modelo econômico. E se os partidos de esquerda, os movimentos populares, não tiverem consciência disso e fazerem o enfrentamento do governo, se depender deles, eles vão fazer um modelo econômico ainda mais, digamos, perverso, mais aprofundado do que foi o governo Temer e o governo Bolsonaro, sobretudo. Então, nós estamos muito atenados nisso. É por isso que eu digo, viu, Marcelo e Guilherme, eu estou nessa transição, nesse grupo de participação social, mas já tenho falado e repito, não fui convidado, e se for convidado, não irei para o governo, porque eu penso que nós precisamos, inclusive, preservar e ter dirigentes, como eu sou coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, ter membros de direção de movimento, aí vale para o movimento sindical, popular, camponês, que é preciso a gente manter, não só manter, mas fortalecer os movimentos populares e o campo de esquerda, para poder fazer com que o governo implemente o programa de governo vitorioso nas urnas e fazer o enfrentamento com o fascismo e com a extrema-direita, que vai tentar desestabilizar o governo. Ou seja, nos governos democráticos populares, nós nunca tivemos um governo que tivesse a necessidade de enfrentar uma direita tão forte, tão organizada, a extrema-direita, e também nós vamos enfrentar o centro, né? A centro-direita, porque quer implementar um programa neoliberal de desmonte do Estado, de não recuperar os direitos previdenciários, direitos trabalhistas, né? Com essa história de âncora fiscal, porque, no fundo, os liberais
eles não defendem controle de gasto, porque controle de gasto até Cuba tem. Qualquer governo né, tem controle de gasto. O que eles querem, o que eles defendem mesmo, é a redução de investimento nas áreas sociais. É corte de gasto, não é controle de gasto que eles querem. Sim. É aquela coisa de não falar o que quer de fato. Sempre tem que florear, sempre tem que dizer outra coisa, né? Então, lei de responsabilidade fiscal ou o teto de gastos, né? A gente tinha razão quando denunciava lá no governo Temer que era a PEC da maldade, a PEC da morte, a PEC do fim do mundo. É tão verdade que até os governos deles, o governo Bolsonaro, que é um governo de direita, de extrema direita, teve que burlar, mas você vê nos estados também, governos estaduais, que são estados que são governados pela direita, tem que o tempo todo ficar fazendo bypass no teto de gastos para poder governar, minimamente. Então, você imagina fazer investimento social, que é a função para a qual é eleito, não um governo de esquerda, né? Dentre outras funções. Esse processo que você coloca é muito importante, porque nós estamos de novo frente ao desafio de ser governo, governando a partir de pedaços do Estado que a gente ocupa pelas eleições, né? pela pressão, pela autoridade política aí que a eleição nos dá e que a mobilização dá também, mas que são partes de um Estado que não é nosso, né? Então, nós estamos governando sob o sistema capitalista. Nós queremos avançar, sair dele, mas o sistema ainda é capitalista. E aí essa inter-relação partido, movimento e governo é muito importante, esse tripé. Cada um mantendo a sua dinâmica e a sua independência, obviamente, mas tem que ter uma interação aí para avançar, né? Nesse curso, aprofundar esse curso. E aí que vem a última pergunta que queremos te fazer aqui. Para sustentar esse processo, né? Aprofundar o curso das conquistas da classe trabalhadora, e até mesmo considerando aí o funcionamento da Federação Brasil da Esperança, que como federação, né, deve ter um funcionamento orgânico agora nos próximos 4 anos, ali o PT, o PV e o PCdoB, por essa conformação de federação, né, pela lei eles têm que funcionar organicamente nos próximos 4 anos. É uma preocupação dos partidos, tem que ser uma preocupação alicerçar isso na sociedade também. Mas a gente acha fundamental também a função dos espaços de frente única entre movimento, sindicato, partido, como é a Frente Brasil Popular. Então, a pergunta aí, né, você está na coordenação da Frente Brasil Popular também, como é que vai ser, como é que vai funcionar, vai ser fortalecida, como é que vai ser a relação com a Frente Povo Sem Medo também, vai dar para juntar tudo, ficar, como é que é, junto e misturado, como é que é? Diz aí. Muito bem, muito desafio, Marcelo. Você demonstra que você é um cara bastante informado, bastante antenado nesses debates nossos e da necessidade dos instrumentos. Bem, para que as pessoas que estão que nos assistem compreendam, nós temos três grandes articulações que a gente constituiu, sobretudo de 2015, 2016 para cá, quando veio o golpe e nós estávamos fragmentados, então nós estávamos no governo, 8 anos de governo Lula, 4 anos de governo Dilma, e ali quando a Dilma ganhou em 2014, 2015, a gente percebeu, e foram os movimentos populares, Marcelo, acho que você lembra disso, foram os primeiros setores, inclusive à frente dos partidos, à frente do próprio governo Dilma, que concluíram, avaliaram de que vinha um golpe para cima de nós, que estava tudo orquestrado. E daí nós começamos a se articular para ir criando, digamos, essa unidade dos movimentos. Dessa preocupação nossa dos movimentos nasceu, em primeiro lugar, a Frente Brasil Popular, que é de 5 de setembro de 2015, 5 de setembro de 2015, depois congregando aí quase 90 entidades, então MST, CMP, UNE, CUT, Marcha Mundial de Mulheres, MAB, enfim, um conjunto de movimentos, partidos políticos como o PT, o PCdoB, o PCO. O grande diferencial da FBP, né? Até então, Sim. Que é juntar sindicato, movimento, partido, sem coisinha, sem frescura, juntar todo mundo, cada um com a sua dinâmica, juntar. Que acho que não tinha havido, no período recente, ao menos, uma experiência de frente em que se juntava partidos juntos, né? Acho que esse foi um grande saldo de compreensão na Frente Brasil Popular, que foi muito importante.
Foi o último experimento que tinha a participação de partidos foi antes de 2002, que era o Fórum Terra, Trabalho e Cidadania, que era composto por movimentos populares, sindicais e tinha a participação dos partidos políticos. Depois, quando o Lula ganhou em 2002, esse Fórum Terra, Trabalho e Cidadania foi extinto e se criou-se a coordenação de movimentos sociais sem os partidos, porque aí os partidos foram para o governo e nós criamos uma coordenação CMS, que era a coordenação dos movimentos sociais, que, na minha avaliação, teve muita confusão ali, se perdeu ali entre manter a sua autonomia e, ao mesmo tempo, sustentar o governo. Teve muita dificuldade. Eu tenho um processo de avaliação crítica do papel que cumpriu ou deixou de cumprir a CMS. Mas você fala bem, então nós tivemos essa ideia de que era necessário reunir partidos, sindicatos, movimentos, para fazer um enfrentamento, porque nós estávamos já... Primeiro que nós tínhamos um enfrentamento ali já crítico ao governo Dilma, que estava implementando um ajuste fiscal de viés neoliberal. Você lembra desse debate ali do governo Dilma, pressionado ali pela questão já o impeachment, já tudo pressionado ali pelos meios de comunicação. Então, nós juntamos ali para fazer a defesa, porque já tinha um sinal de golpe do governo Dilma, mas também apontar as críticas que nós, com a nossa autonomia, achamos importante fazer. Então, constituímos a Frente Brasil Popular no final de 2015, 5 de setembro de 2015. E logo em seguida, depois, setores ligados ao PSOL, liderado pelo Guilherme Boulos, constituiu a Frente Povo Sem Medo. Nós até fizemos um esforço, viu, Marcelo e Guilherme, no momento, de ser uma frente única já. Daquela vez, nós temos, inclusive, uma prova de um e-mail que nós mandamos enquanto coordenação, coordenação da Frente Brasil Popular, convidamos, fizemos reuniões bilaterais com o Guilherme, na ideia, no sentido da gente construir uma única frente para enfrentar o momento conjuntural. Mas, naquele momento, é até compreensível, o Guilherme estava muito no projeto de vir ser candidato a 2018, então ele achou por bem construir ali a Povo Sem Medo para ser um espaço importante de debate político. Não estou condenando isso, etc., faz parte da disputa política. Mas aí nós constituímos as duas frentes, Frente Brasil Popular e depois o Povo Sem Medo, tudo isso no segundo semestre de 2015, e que foi fundamental para fazer um enfrentamento ali de defesa contra o impeachment. Obviamente que nós não fomos vitoriosos, porque sofremos impeachment, mas foi os fóruns das duas frentes. Em algumas manifestações, você lembra que foi só a Frente Brasil Popular que convocou, outras a Povo Sem Medo convocava, outras a gente convocava junto, mas fizemos aquela luta ali de enfrentamento contra o golpe na presidenta Dilma e, no segundo momento, contra as políticas neoliberais do governo Temer. Durante a pandemia, em 2020, segundo semestre de 2020, dado aí o aumento do autoritarismo, o aumento da miséria, da fome, desemprego, o aumento da extrema-direita que estava ocupando as ruas, nós acordamos em constituir um espaço que nós denominamos de Campanha Fora Bolsonaro, que é sustentado pelas duas frentes, sobretudo pela Frente Brasil Popular, em primeiro lugar, em segundo lugar pela Povo Sem Medo, mas que também congrega outras organizações e outros partidos. Por exemplo, o PSTU não participa de nenhuma das frentes, nem da Frente Brasil Popular, nem do Povo Sem Medo. O PCB também não participa. Outras ONG, outros fóruns interreligiosos. Então, a frente que nós constituímos em 2020, denominada de Campanha Fora Bolsonaro, que teve aquele papel, Marcelo e Guilherme, fundamental de construir aqueles grandes protestos de 2021. Foi uma coisa fantástica. Eu participei da linha de frente na condição de representante da Central de Movimentos Populares e da campanha e da Frente Brasil Popular na Campanha Fora Bolsonaro. Vocês lembram que a gente convocou aquele primeiro ato para o dia 19 de maio de 2021, e ninguém acreditava que ia... Quer dizer, ninguém não. Nós acreditávamos que tinha uma inquietação por conta da falta de vacina, fome, desemprego e miséria, mas mesmo nos setores de esquerda democrática popular, achavam que a gente tinha que ficar em casa. E foi uma surpresa muito importante. Ali foi uma retomada do acesso de mobilização por uma iniciativa dessa
articulação denominada de Campanha Fora Bolsonaro, que iniciou dia 19 de maio de 2021 e depois fez aqueles mais 5 grandes protestos de rua, milhares de pessoas contra o Bolsonaro, em denúncia da situação social do país, em defesa da democracia, exigindo o impeachment, o fora Bolsonaro. Então, para finalizar, nós agora, depois do dia 30, já teve a reunião da Povo Sem Medo, teve a reunião da Frente Brasil Popular, separadamente, teve a reunião das duas frentes, e teve que as duas frentes apontaram que vão, por enquanto, manter-se do jeito que está, mas nós combinamos que nós vamos abrir um processo de debate da necessidade e da oportunidade de se constituir uma única frente. Esse é um desejo, eu defendo isso, mas isso não é fácil, né, etc. e tal, mas tem um apontamento da necessidade, talvez, da importância da gente constituir, ao invés de ter a Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo juntar numa única frente. E nós também fizemos uma reunião dessa campanha chamada Fora Bolsonaro, e também aprovamos em manter esse espaço de articulação política com a tarefa de pressionar o governo pelas demandas populares e fazer um enfrentamento contra a extrema-direita e o fascismo. No dia 7 agora, Marcelo, posso até mandar para vocês aí o convite, no dia 7, agora, às 17 horas, nós temos uma plenária da luta dos movimentos populares, que vai juntar o pessoal da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, lideranças da campanha Fora Bolsonaro, para alinhar a conjuntura e apontar os principais desafios para o próximo período. E é um enorme exercício, porque tem gente lá que é oposição ao governo Lula. Você tem o UP lá dentro, você tem o PSTU, você tem movimentos lá. Então, tem compreensão muito diversificada, mas nós apostamos muito na necessidade de fortalecimento de articulação de espaço como esse de caráter de frente. Não só para, no caso da grande maioria, sustentar o governo Lula, mas esse espaço político, porque o enfrentamento contra a direita e o fascismo é tarefa nossa, independente de quem está apoiando o governo Lula ou não. Então, nós temos um enorme desafio pela frente, além de sustentar o governo, formular as políticas públicas, ficar atento para que o governo seja o mais progressista possível, diante da correlação de força, mas, ao mesmo tempo, a gente manter a articulação dos movimentos, esses experimentos do último período, que foram fundamentais para a gente fazer o enfrentamento com o capital, com a direita, com o fascismo, que continuará forte e organizado. É isso aí. A Frente Brasil Popular, a gente construiu muito ela aqui. Eu milito aqui no Paranoá e foi uma experiência muito rica, complexa, né? Assim, mais rica e necessária, né? Da construção disso, porque a gente precisa levar, como você falou no começo, levar as realizações do governo ali para a base da sociedade, politizar as conquistas, né? Que virão virão, eu acho que virão fácil algumas conquistas ou reconquistas, porque a bagaceira foi muito grande. Então, a mudança vai ser sentida logo, eu acho, pelo povo, mas a gente precisa politizar isso daí, que é um desafio que a gente teve e que é uma autocrítica que acho que os movimentos podem fazer, né? Devem fazer, os partidos Sim. também, o sindical também, né? Como dialogou com a sua base, como dialogou para além da sua base, o que mais a gente precisa fazer. Isso aí é fundamental fazer de forma mais unificada possível, né? O debate, as conclusões a serem tiradas. Vai lá, Guilherme. Obrigado. Antes uma frente única, né, que essa fragmentação que é pior, realmente. Raimundo, bom, enfim, eu gostaria de saber o seguinte, se vocês, agora, assim, trabalhando ali, já tem dimensão do tamanho do retrocesso, assim, contra o desmonte. Em 2019, você acabou de citar que em 2019, não foi o Marcelo, né, que falou que em 2019 ele fechou, uma porção de... revogou, né, os conselhos, fechou o conselho. Além desses, né, porque tem o prejuízo econômico, tem o prejuízo social, né, o cultural, o retrocesso, né? Vocês conseguem dimensionar já, assim, como é que vai ser esse trabalho quanto tempo vai demorar esse trabalho de reconstrução?
Vai demorar um pouco, Guilherme, porque os retrocessos são em todas as áreas. É terra arrasada, né? Não tem Estado. O Estado foi desmontado. Uns grupos de milicianos, como eu falei, tomaram conta da máquina pública, né? Você tem... você vê que agora está na eminência de não ter recurso do INSS para pagar benefício, aposentadoria. Você imagina que situação que a gente ficou. E olha a irresponsabilidade. No caso da Polícia Federal, chegou a faltar dinheiro para emitir passaporte, sendo que no dia 30 de outubro a denúncia de que foi usado, inclusive, uma suspeita, né, de crédito extra para aquelas ações da Polícia Federal tentar impedir eleitores do Nordeste de votar. Quer dizer, sobretudo no segundo semestre, os indícios de que os crimes cometidos foram com vista a comprar as eleições, como o Marcelo falou recentemente, né? Então, é retrocesso em todas as áreas. Você precisa não só, por exemplo, os primeiros dias de governo serão, inclusive, para verificar, porque a gente não tem todos os informes, no caso das máquinas públicas, dos órgãos governamentais, para identificar o que restou, né? Órgãos foram destruídos, como o IBAMA, órgão de fiscalização na área ambiental, né? Nessa área de participação social totalmente destruído, mas em todas as áreas. Então, vai ser uma tarefa num primeiro momento do governo. Obviamente que nós temos essas tarefas imediatas, que é a garantir de R$ 600 do auxílio do Bolsa Família, um complemento, elevar o salário mínimo que está congelado há 4, 5 anos, pelo menos um reajuste mínimo, retomar, por exemplo, a população idosa está morrendo sem remédio, por conta que destruiu farmácia popular. Eu sei disso, meu pai, lá no interior do Piauí, se utilizava de comprar remédio mais barato ou alguns gratuitos, remédio para a terceira idade. Isso faz uma falta para milhões de pessoas, remédios baratos, farmácia popular. A questão da merenda, as crianças, né, disputando migalhas para se alimentar. A gente sabe o quão é importante a alimentação para o ser humano, sobretudo até os 6 anos, quando o seu desenvolvimento intelecto, se tiver um problema de nutrição, os especialistas já têm estudo de que você leva para o resto da vida, se você não tiver uma alimentação saudável, adequada, até os 6 anos de vida. Então, um retrocesso total em todas as áreas, e o Bolsonaro quase que quebrou o Brasil comprando voto, né, para tentar se reeleger. Eu brinco, o Marcelo falou da compra de votos descaradamente, eu sou do interior do Piauí, que no dia 15 de novembro, quando eram as eleições, levantava cedo, eu com meus 9, 10, 11 anos, 8 anos, era a luz do dia, você via um coronel de um lado da praça e um outro do outro lado, com notas de R$ 50, hoje, como fosse, de 100, naqueles envelopes branco, distribuindo a luz do dia para quem quisesse ver. O que eu costumo dizer nessas eleições de 2022, o Bolsonaro é a compra de voto moderna, porque aí não é mais a distribuição dos 50 ou R$ 100 no envelope, mas é a distribuição com o aumento de forma descarada do auxílio para taxista, né? O auxílio consignado para quem estava no Bolsa Família. Então, literalmente, ele distribuiu dinheiro para comprar uma eleição. Felizmente, a maioria do povo brasileiro não estava consciente e se livrou, não caiu nessa compra da eleição. Então, nós temos um Estado destruído em todas as suas dimensões, dimensão orçamentária, dimensão governamental, a dimensão da participação social, esse crime que o Marcelo, inclusive, denuncia, né, de que eles abriram o cadastro de forma descontrolada do auxílio, alimentando ali a ilusão das pessoas na véspera da eleição. Se isso não for compra de voto, o que é mais compra de voto? Então, Guilherme, nossos desafios são enormes e quem for para o governo vai ter que se dedicar diuturnamente para poder, nos primeiros 10, 30, 100 dias, inclusive cada área está apontando medidas, viu? Isso é uma boa uma questão.
que em cada área está se apontando quais serão necessárias as primeiras medidas, para os primeiros 10 dias, para os 30 dias e para os 100 dias em cada área, né? Porque realmente é um estado lastimável de que nós vemos. Só quem não tem problema é o agronegócio, é os banqueiros, né? É os madeireiros, né? Esses não têm problema nenhum, estão muito bem. Mas os ministérios, educação, saúde, os ministérios sociais, esses estão desmontados, né? Do ponto de vista de pessoal, do ponto de vista de orçamento, do ponto de vista de política. Então, praticamente, nós vamos começar tudo do zero. Essa é a grande verdade. Mas a direita, a extrema-direita são assim, né? Eu lembro esse final, o final dessa tragédia me lembra o final dos governos Fernando Henrique Cardoso, quando morriam por dia no país 300 pessoas, diariamente, de fome, eminentemente, claro, idosos e crianças. Está igualzinho. O Fernando Henrique... Eles cortaram o dinheiro dos carros de pipa, Nossa, dos carros para levar água para matar a sede de povo do Nordeste. Muita crueldade, gente, que isso? São fascistas mesmo, credo. Olha, que horror dessa gente. Esse apagar das luzes aí do governo, parece que eles estão mostrando a cara mesmo, esses dois elementos. Um, descaradamente, fazendo coisas absurdas, que são aquela tal da necropolítica mesmo, né? Fazendo assim, não estão escondendo mais. E a outra é essa política de terra arrasada, né? De tentar deixar o mais difícil, já estão deixando um rombo de 400 bilhões de reais por essas bondades eleitoreiras aí que fizeram, né? E outras cositas massas. Mas cada vez é uma notícia nova, o corte de 96% dos recursos para a educação infantil. São umas coisas assim que você imagina que parece menino pirracento, né? Eu perdi, então agora eu vou deixar de mais difícil possível para o próximo governo. Eles já estão fazendo oposição ao futuro governo Lula, estando ainda no governo eles, porque isso aí é dificultar, tentar inviabilizar a partir do ponto de vista orçamentário o próximo governo, né? Mas, Raimundo, a gente está chegando aqui no final, queria finalizar aí, né? Você tem mais alguma coisa aí, Guilherme? Não, só quero agradecer muito ao Raimundo por essa rica participação. Muito obrigado pela disponibilidade e suas palavras. Valeu e espero que a gente possa ter outros momentos assim. Prazer te conhecer, meu caro. Tudo de bom. Boa sorte. Eu que agradeço, Guilherme e o Marcelo, pelo convite. Foi um papo muito bom e estarei por Brasília nessa semana. Se der certo, a gente pode tomar um café, tomar água e papear sobre a política, sobre a vida, enfim. É um prazer. Muito bom. Excelente, Raimundo. Obrigado pela sua participação. Você qualifica para caramba lá a construção do gabinete, do governo de transição, né? Inclusive, nós temos no final aqui uma dica de leitura, ou de vídeo, de série, qualquer coisa, mas dentro do contexto eu queria sugerir o acesso de todo mundo que está nos assistindo ao site gabinetedatransição.com.br, que é o site do Gabinete de Transição, né? Gabinete da Transição, que já está no ar e ali as pessoas podem pesquisar, saber do que está acontecendo, tem um boletim diário, tem os documentos, tem informações sobre os grupos técnicos e tal. Estou com o site aberto aqui, site bem bonitão, bem leve de se analisar, de se navegar, entendeu? E então fica a nossa dica de leitura aí para os internautas que estão nos acompanhando e que ainda vão nos acompanhar, quem não está vendo ao vivo. Que a gente, que não está vendo ao vivo, quem não está vendo agora, né? Porque nós estamos gravando, mas vamos transmitir um momento, mas vai ficar lá no nosso canal do YouTube e tal. E o horário, quem puder ver, acesse aí Gabinete da Transição, só que é sem ser cedilha e tio.com.br. É isso. Algo mais? Não, muito obrigado, né? E o Coletivação, ele reafirma o seu apoio, sua militância com a construção da CMP, né? Isso aí é uma premissa do Coletivação. Eu queria sugerir
de leitura O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e o filme, o documentário Que Povo é Esse? Acho que tem a ver com... Que a gente acha onde? Que povo é esse? Ah, Vai fazer o Torto Arado, eu acho que ele está lendo. Eu já li, cara, Doutorado. Eu li logo no início. Maravilhoso. Vale a pena. A É indicação do aquele livro que né? você Não- começa a ler e não quer parar até o fim. É maravilhoso. é impressionante, é. Foi bem no início. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, ó, eu estou finalizando, muito legal, o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Pô, que Estou no interessante. finalzinho. Ah, sim. Muito- O que quer dizer? Que a minha filha está lendo exatamente esse livro aí na reta final da escola aqui dela, do 9º ano, e a gente está meio que lendo junto. É fantástico, cara, fantástico. Nossa, Assim. velho. Parece que é atual, né? Parece que está Bom, falando agora. Fala até da hoje, o fome. Polícia Federal liberta escravo. Como é que não é atual? Muito bem. Legal. Muito bom. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. A próxima Valeu. a gente se encontra aí. Bem. Boa viagem. Quando chegar aqui, seja bem-vindo e traz aí a força do movimento popular aí de São Paulo, enfim, da CMP nacional aí aqui para impulsionar o gabinete de transição. Valeu, Raimundo. Abraço. Valeu, Marcelo. Muito grato pelo convite. Valeu, Guilherme. E até breve. Até. Abraço.